Depois de Jarama e de Vila Real, foi a altura do Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook viajar até terras algarvias para a discussão da terceira ronda da temporada no Autódromo Internacional do Algarve. 2 dias de prova que contou com 15 inscritos e onde o calor foi também um dos adversários dos pilotos. Um fim de semana onde competitividade não faltou, assim como lutas animadas dentro de pista. João Silva e Quique Bordas não são os novatos da velocidade. O piloto português esteve durante 6 temporadas na Fórmula Ford, assim como o colega de equipa fez Fórmula 4. Agora decidiram aventurar-se ao volante de um GT. O último ano que corri fui campeão do Single Seater Series e então o salto normal é passar para GTs. Vim experimentar, estou a gostar, o progresso está a ser mais lento do que eu estava a achar, mas é a segunda vez que estou em pista com o carro, é a segunda vez que estou aqui, fiz 20, 30 minutos de condução, por isso já baixei 3 segundos, espero continuar a melhorar. Llevamos 2 temporadas haciendo Fórmula 4 y queríamos dar el salto a GTs, entonces creíamos que esta era una buena opción para iniciarnos en el mundo de los turismos. Carros que são muito diferentes. A condução dos Fórmulas não tem nada a ver, é um bocadinho mais emotiva, radical, deixar o carro escorregar nas curvas. Nos GTs temos de ser muito mais precisos, mais contidos e é esse estilo de condução que eu estou a tentar entrar agora com este GT. Las sensaciones son muy diferentes, he tenido que adaptarme bastante y aún me falta bastante progresión, pero creo que vamos en la buena dirección. E já que falamos em estreias, também o britânico Chris Hillaby se juntou ao Campeonato de Portugal de Velocidade no Algarve. I did a round of the GT Winter Series in Jerez and I met Diogo and we started talking and he said, "Come and join us." Uma experiência nova num circuito que agradou o piloto. I think it's fantastic. It's really technical. I was quite worried yesterday because trying to learn it blind, up and down and all these crests, I thought there's no chance, but I followed some of the better guys and got their lines. E houve também regressos à velocidade nacional, como foi o caso de Jorge e Pedro Silva. A dupla está atualmente a competir no Campeonato Espanhol. Aproveitámos a pausa de verão do Campeonato de Espanha, onde somos líderes. Viemos cá a Portimão para rodar com temperaturas altas e ver como estava o campeonato português e fazer um bocado de quilómetros. Foram campeões nacionais de TCR em 2021, mas esta temporada quiseram ir além fronteiras. Queríamos conhecer pistas novas. Nós em Portugal temos apenas 2 circuitos, temos Braga, mas não conta, não é? Porque ele não é usado neste campeonato. Em Espanha fazemos 6 circuitos diferentes, novos, e queríamos ter essa experiência. Ainda que a prova algarvia seja apenas esporádica, o objetivo é claro. Vamos tentar fazer o melhor, vemos cá para vencer, como sempre, não é? Tem uma grelha recheada de bons pilotos e eu acho que vai ser corridas interessantes. Esta grelha tem 15 carros e, como são todos ou TCRs ou GT4s, são muito competitivos, a competitividade é muito próxima, não é? Portanto, então é interessante, sim, andam os carros todos próximos. Começamos então com a primeira corrida dos pilotos do Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook, com o Porsche 911 Cup de Bruno Pires e Álvaro Fontes a arrancar da pole position. A dupla luso-espanhola não deu hipóteses aos adversários e lideraram a corrida do início até ao final. Terminaram com uma vantagem de mais de 6 segundos para os segundos a cruzar a linha da meta. Venceram a categoria GTC. Uma corrida muito boa, fantástica, tudo perfecto, carro perfecto, um ritmo muito rápido
e tudo bem, tudo perfeito. Os resultados estão à vista. O carro estava impecável, o Arlo tratou muito bem o carro, estava direitinho e só foi, no fundo, levar o resto para se ganhar. Com um bom andamento esteve a dupla Manuel Gião e Elias Niskanen. A rodar sempre muito perto dos lugares cimeiros, a dupla alcançou a segunda posição da tabela classificativa a partir da 15ª volta. O piloto português começou a corrida e o jovem finlandês, colega de equipa, geriu o ritmo até ver a bandeira de xadrez. Subiram ao lugar mais alto do pódio da GT4 Pro. Vinhamos já de um bom resultado em Jarama e sabíamos que este circuito de Portimão era mais favorável para o nosso carro, portanto tínhamos grandes hipóteses de ganhar a prova. E, portanto, foi de facto uma concretização daquilo que nós pensávamos. O carro, de facto, teve um comportamento excelente, a equipa trabalhou muito bem, a Lema Motorsport. O meu colega de equipa esteve brilhante na parte final, eu no arranque nem arrisquei muito. Mantive-me ali na terceira posição sem arriscar muito, mas muito próximo dos dois primeiros. Ao volante o McLaren 570S GT4, a dupla Guilherme Azo e Tomás Pinto foi a terceira mais rápida, segundos entre o GT4 Pro. Os terceiros da categoria foram os estreantes João Silva e Kike Bordás. Andriy Zemaitis colocou o Porsche Cayman GT4 no lugar mais alto do pódio da categoria GT4 Bronze. I was not expecting for this result. Some guys had a bad luck, but it's race, it happens, you know. So sometimes not the fastest car wins because we are the slowest car on the grid by the power and by the everything. So yeah, it was an amazing race. The team did a great job. Fez uma corrida em crescendo e na penúltima volta subiu para quinto do pelotão, depois de aproveitar os azares dos adversários. Patrick Cunha e Jorge Rodrigues foram os segundos, eles que não tiveram a sorte do lado, já na fase final da corrida. Depois de rodarem quase sempre nas primeiras posições e terem estado a liderar a categoria, a 2 voltas do fim, um furo atirou a dupla para o fundo da tabela. Ao volante o McLaren alugado, Francisco Carvalho e Miguel Cristóvão subiram ao terceiro degrau do pódio, apesar de terem tido uma primeira corrida em glória. O carro entrou em modo de segurança no final da primeira volta, o que acabou por condicionar o andamento. Partimos o motor na primeira sessão de treinos privados de ontem, entretanto conseguimos arranjar uma solução para correr graças à SMC que nos cedeu um carro que tinha ali no reboque. Cedeu, alugou. Obrigado desde já ao Miguel também pelo esforço que fizemos em conjunto. Enaltecer a volta que o Miguel fez ontem na sessão 2 de qualificação, que é uma grande volta, parabéns. E hoje íamos para uma corrida com tudo para tentar fazer o melhor possível. Arranquei e no arranque o carro entrou em modo safety, perdemos muito tempo. Temos tido azar, a qualificação fizemos a pole, mas não correu bem agora esta primeira corrida. Pronto, foi um teste para nós e agora vamos estar fortes para a segunda corrida e é isso que interessa, cabeça erguida. Foi uma corrida com sabor agridoce, pois liderávamos tranquilamente e na última volta rebentou o pneu e viemos a arrastar o carro até ao final e ainda conseguimos ficar em segundo. Foi pena, pois tínhamos condições para ganhar e estávamos na frente, mas são corridas. Na categoria TCR, os azares continuaram a perseguir Daniel Teixeira. O piloto estava na frente da categoria quando uma jante se partiu e, consequentemente, fez um peão que o atirou para a gravilha.
Infelizmente este ano começou bem em Jarama, com 2 vitórias, mas desde aí não tem sido fácil. Depois dos problemas em Vila Real, ontem voltamos a ter problemas mecânicos, mesmo assim conseguimos fazer a pole position entre os CCR para as 2 corridas, o que foi bom em termos de campeonato. Hoje na corrida 1, mais uma vez, quando liderávamos entre os CCR, já com alguma margem para o segundo e terceiro, uma jante partiu. E pronto, acabei na gravilha. Foi o resultado possível, infelizmente não era aquilo que desejávamos, vamos tentar recuperar para a segunda corrida. Com o candidato à vitória afastado, a luta pela primeira posição foi intensa entre a dupla da Veloso Motorsport e a dupla da Sports & You. O Audi RS3 LMS de Jorge e Pedro Silva acabou por levar a melhor sobre o Hyundai Elantra N de António Coimbra e Luís Silva. Foi uma corrida bastante gira para nós e bastante competitiva, portanto eu não tinha o segundo lugar da qualificação, portanto arranquei bem, passei para o primeiro e pode os TCR, obviamente, não da geral, e portanto me mantive na primeira volta, no primeiro lugar até com alguma distância, mas não me lembrei, enfim, que tinha que aquecer um pouco melhor os pneus de trás e na entrada na última curva aqui para a reta da meta o carro fugiu-me traseiro, tive que sair e perdi a posição, as 2 posições, fiquei em terceiro. Portanto depois foi recuperar, tive uma luta bastante animada com o Audi, com o Jorge Silva. O António entregou-me o carro em primeiro lugar, eu saí um bocado com um bocadinho de falta de confiança no carro, porque o carro no final da reta da meta tinha alguns problemas com o splitter, que perdia um bocadinho de estabilidade mais em reta. Entretanto soube que o Daniel tinha desistido, portanto tive a gerir um bocadinho a corrida, porque o Audi na primeira volta colou-se logo a mim, portanto ele ultrapassou-me e estava com um ritmo muito mais forte do que eu. Portanto, geri a corrida para acabarmos em segundo lugar, que era benéfico para o campeonato. O pódio da categoria GTC ficou completo com Álvaro Ramos e Fred Bloch. Ramos foi o primeiro a assumir os comandos do McLaren, que se atrasou e acabou por arrancar diretamente do pit lane. Chris Hillaby estreou-se com a conquista da 3ª posição. Foi bom, infelizmente tive que partir do pit lane, atrasámos-nos. Tive que fazer uma corrida de trás para a frente, mas acabou por correr bem. The first race was perfect, and I'm happy to be again here in Portimão. And it's a beautiful track, and I must say it was very hot in the car, but we enjoyed together a lot. Yeah, so it was a perfect race for us. Very hot, to say the least, for an English guy, but very good. First time in Portimão. And the times are pretty consistent. Unfortunately, we had a small error in the pit stop with the timing, but these things happen. Patrick Cunha é presença assídua nas provas do campeonato. Por isso mesmo, fomos saber com o piloto o que é preciso para ter um carro vencedor. Para ter um bom carro é preciso ter um bom setup, treinar bastante e conhecer o carro para termos um bom setup. Afinações, o setup é a afinação toda do carro, desde câmaras, desde convergências, desde suspensões e tentarmos ter um bom equilíbrio no carro para ter um bom setup. Para tentar sempre fazer os primeiros lugares nos treinos cronometrados, para tentar sair sempre na frente. O setup é o reflexo da preparação do carro. Para conquistar um bom lugar não é só o carro que conta, mas também o piloto. A harmonia tem de ser perfeita entre os dois. Ao ter um bom setup tem que ter uma boa performance do início ao fim. Muitas vezes nós fazemos um setup aos treinos cronometrados para ter o carro rápido só para 3, 4 voltas e depois alteramos para a corrida, como uma corrida de 50 minutos, para ter um setup diferente, para o carro ser mais constante durante a corrida toda. A gestão do carro parte do piloto, mas a estratégia do setup para cada corrida é delineada à equipa. Os bons setups e quando se tem um bom carro tem que se treinar bastante e fazer várias alterações até chegar ao que é bom para o carro. A Veloso Motorsport é uma das equipas que podemos encontrar no paddock.
Nas corridas, quem dá a cara é o piloto, mas há todo um trabalho feito por trás e muita preparação. O trabalho de casa é fundamental para no fim de semana, durante o fim de semana das provas, fazermos o mínimo de alterações possíveis e fazemos só as alterações que os pilotos pedem em função da pista, em função das coisas que vão acontecendo ao longo do fim de semana. Em Portimão, a equipa preparou o Audi RS3 LMS da dupla Jorge e Pedro Silva e também o Audi R8 LMS GT4 de Patrick Cunha e Jorge Rodrigues. Estamos inseridos em vários troféus, várias competições. Temos que, portanto, eu como chefe de equipa tenho que nomear os mecânicos, cada um para os seus carros, cada um sabe as funções que tem que fazer e temos que nos adaptar em função de cada evento e de cada competição em si, porque todas elas são diferentes, umas são corridas de resistência, outras são corridas de sprint puro. Para que tudo saia perfeito num fim de semana de prova, o team manager da Veloso Motorsport conta com a ajuda de vários elementos. Por cada carro temos 3 ou 4 mecânicos, temos um engenheiro de pista, um engenheiro de chassis e é mais ou menos essa a nossa estrutura. Depende do número de carros, mas normalmente para 2 carros, 8, 10 pessoas. Última corrida do fim de semana, desta vez foi o McLaren da dupla espanhola Fernando Navarrete e Gonzalo de Andrés a ocupar a linha da pole position. Gonzalo de Andrés liderou a corrida até à 5ª volta, altura em que se conheceu um novo líder, Tomás Pintos. Mas 5 voltas depois, de Andrés regressava ao primeiro posto. Atrás seguia Elias Niskanen. O jovem piloto finlandês travava lutas intensas com os McLaren. Destaque também para Miguel Cristóvão, que depois do azar da primeira corrida, imprimiu um ritmo forte para bater os adversários. No entanto, um toque entre o McLaren 88 e o McLaren 119 obrigou o primeiro a entrar nas boxes, o que o fez perder posições. Algo que o colega de equipa, Francisco Carvalho, também não conseguiu recuperar na altura de se sentar ao volante. Já depois da troca de pilotos e paragem obrigatória nas boxes, Guilherme Oazo, colega de equipa de Tomás Pintos, esteve na liderança, mas foi também sol de pouca dura, uma vez que começou a ter problemas na caixa de velocidades. Oportunidade de Fernando Navarrete passar para os comandos do pelotão, mas a 2 voltas do fim, Manuel Gião colocou o Mercedes AMG GT na frente e foi o primeiro a cruzar a linha da meta. Por isso mesmo, a dupla Manuel Gião e Elias Niskanen arrecadou a primeira posição da categoria GT4 Pro. It's perfect to win and the car was working very good all the race, and I know we are fastest end of the race, and I just tried to save the tires in the manual, and I come in and I trust that Manuel can do something in the end of the race. Acho que a vitória começou por ele. Ele de facto teve uma estratégia de poupar um bocadinho os pneus ao início, foi bastante não, foi conservador, mas ao mesmo tempo teve que não largar os McLarens. E eu, na parte final, a minha tarefa era essa, era dar o máximo para nós era muito importante também, ganhar a segunda corrida e amealharmos novamente bons pontos. Com uma diferença de apenas 511 milésimos, ficou o McLaren dos espanhóis Fernando Navarrete e Gonzalo de Andrés. Navarrete, que foi o segundo a conduzir, não ofereceu resistência na hora da ultrapassagem de Gião. Ocuparam o segundo posto entre os GT4 Pro. A dupla luso-espanhola João Silva e Quique Bordás voltou a fechar o pódio da categoria. Salíamos desde la pole, hemos conseguido hacer una buena salida, ponernos con un poquito de margen y diferencia y luego poco a poco la hemos ido perdiendo. Sabía que la degradación de los neumáticos aquí era muy importante y quería dejarle un buen coche a mi compañero. Pues he cogido el coche tercero y he salido con un ritmo muy bueno porque Gonzalo me ha dejado las ruedas en muy buen estado y luego he adelantado a todos y he cogido un buen ritmo, hubiera ganado la
creo que hubiera ganado la carrera. En la salida hemos sido un poquito conservadores, porque al final queremos acabar la carrera y conseguir experiencia, tanto yo como João. Quando eu peguei no carro, os pneus já estavam bastante quentes, por isso a primeira volta foi sentir até onde é que eu podia ir e depois, volta a volta, tentar ganhar ali uns metros na travagem, uns metros antes no acelerador e pronto, fizemos pódio, era esse o nosso objetivo. O terceiro a cruzar a linha da meta foi Álvaro Fontes, dupla de Bruno Pires. O início da corrida foi atribulado com problemas de direção assistida. Pires viu-se obrigado a entrar nas boxes e acabou por levar uma penalização por excesso de velocidade. Ainda assim, o final acabou por ser feliz com várias recuperações de lugares e ainda a vitória entre o GTC. Ao início houve um pequeno problema, porque ficámos sem a direção assistida, o que nos obrigou a entrar outra vez na boxe. Pronto, essa entrada na boxe penalizou-nos e obrigou-me a fazer uma paragem a mais e passamos para o último. Pronto, mas depois conseguimos recuperar ao ponto de conseguirmos ficar em terceiro lugar à geral. El carro tenía los pneus muy desgastados, era difícil de guiar, mas muy divertido, muy divertido. Y ficamos terceros. Bom resultado. O lugar intermédio do pódio foi ocupado pelo britânico Chris Hillaby, que se mostrou satisfeito com a performance do fim de semana. Já o terceiro lugar foi entregue a Álvaro Ramos e Fred Bloch. It's fantastic. The circuit is unbelievable. The standard of driving is very high, but also very good. So it's possible to have good battles and be safe. Na categoria TCR, as lutas voltaram a animar a pista. Daniel Teixeira começou na liderança e bateu-se com o insistente Audi de Pedro Silva na retaguarda. Soube defender-se bem das investidas e, quando tudo indicava que o piloto ia terminar na primeira posição, a poucos metros da linha da meta, uma ultrapassagem de António Coimbra ao volante do Hyundai Elantra N. Por esta altura, a dupla Jorge e Pedro Silva tinham já sido penalizados com um drive-thru por excesso de velocidade no pit lane. Assim sendo, vitória da dupla da Sports & U, Luís Silva e António Coimbra. Arranquei um bocadinho cauteloso na primeira curva, perdi um bocadinho o comboio com os TCRs, depois fiquei um bocadinho embrulhado com os Porsche. À terceira, quarta volta entrei no ritmo dos TCRs, fiz o meu turno com o ritmo dos TCRs, mas já estava um bocadinho à minha frente, por ter perdido um bocadinho o comboio. Depois entreguei o carro ao António em terceiro e pronto, e o António fez uma corrida fantástica e acabámos por ganhar a corrida. Foi uma corrida quase épica. Sabíamos que tínhamos poucas hipóteses porque estávamos a uma distância, mas tudo pode acontecer nas corridas, realmente. E quem estava em segundo, o Pedro Silva, penso eu, eles resolveram trocar de pneus e pelo regulamento, quando se troca de pneus, tem que esperar mais tempo na box. Eles não o fizeram, portanto levaram um drive-thru e isso fez com que eu tivesse saído na frente com uma vantagem. Mas fui sempre quase em voltas de qualificação a dar o máximo que podia. Daniel Teixeira subiu ao lugar intermédio do pódio dos TCR. Já Jorge e Pedro Silva ocuparam a terceira posição. Estávamos à frente com uma vantagem bastante considerável para o segundo, estávamos a gerir a corrida e nas últimas voltas voltamos a ter um problema mecânico que tem acompanhado desde Vila Real e acabamos por perder a corrida já na reta da meta da última volta. Coloquei-me numa posição favorável, em segundo, atrás do Daniel. Nas primeiras 4 ou 5 voltas iniciais geri pneus para poder atacar do meio para o fim. Foi isso que fiz, consegui. Na última volta, antes de acabar o meu turno, passámos para primeiros, consegui passar o Daniel, entreguei o carro ao Jorge em primeiro, mas um lapso nosso, levámos uma penalização e atirou-nos para terceiro lugar depois. Entre os pilotos da GT4 Bronze, dobradinha de Andrew Zemaitis. Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho fecharam o fim de semana com o segundo lugar. Ontem tínhamos a pole, mas deram-nos 5 lugares de penalização. Recuperámos os lugares todos e quando passo para primeiro, a pessoa que está em segundo, o piloto que está em segundo, decidiu que tinha travado cedo demais, então mandou-me um toque por trás. Já veio pedir desculpa, mas pronto, estragou-me o carro e estragou-me a corrida. O facto de estarmos a meio do campeonato de Portugal de velocidade e termos na terceira prova os mesmos inscritos que na primeira,
Surpreende pela positiva, como digo, porque estava à espera que houvesse um decréscimo, o que tem sido a panágio dos anos anteriores. Portanto, o ideal agora é que da terceira prova até ao final do ano houvesse mais 2 ou 3 inscritos. Eu acho que se isso acontecesse e se acabássemos o ano fortes neste caso, provavelmente poderíamos iniciar o ano com 2023 com 17 ou 18 carros, o que seria muito bom. O Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook volta às pistas em novembro, entre 18 e 20, no Autódromo do Estoril. Até lá! Kia, movement that inspires.